chega, renova em ti minhas forças. Vou confiar aquilo que me espera, aquilo que vem é bem melhor que o passado, pois Deus vai além. Eu vou voar como as águias, no alto chegar, renova em ti minhas forças. Vou confiar aquilo que me espera, aquilo que vem é bem melhor que o passado, pois Deus vai além. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma santa e abençoada tarde a todos. Que alegria nós estarmos unidos nesse encontro especial. Terceira conferência do Caris Brasil. Eita, Deus poderoso. Eu confesso que estou muito emocionado, porque a qualidade espiritual desse encontro, a gente partilhava, não era, Kátia? Está muito forte, não está? Desde as canções, o Ministério de Música da Comunidade Água Viva, não é? O Ministério da Canção Nova junto, e as pregações que nós vivemos até aqui, nos fizeram mergulhar assim profundamente, encheu o nosso coração de esperança, e como precisamos disso. Em Romanos 5, versículos de 3 a 5, diz: a tribulação produz a perseverança, a fidelidade provada, e a fidelidade provada a esperança, e a esperança não decepciona. Vamos dizer isso bem forte? A esperança. E quando eu ouvia a partilha da Kátia hoje, quando ela vinha de Vitória para cá rezando, queimou no meu coração. Até partilhei com outros irmãos que confirmaram a mesma coisa, e eu anotei: o Senhor tem planos. Vocês lembram quando ela falou hoje? E vocês aplaudiram. O Senhor tem planos para nós, e Ele quer muito mais de nós, e Ele está nos dando ferramentas. Errei? Foi essa a sequência. O Senhor tem planos para nós, Ele quer muito mais de nós, está nos dando ferramentas. Eu me lembro que há 6 anos atrás, exatamente nessa mesma data, eu estava aqui nesse mesmo lugar, pregando o encontro das comunidades. O Aloísio era o nosso coordenador, o nosso presidente da Católica Fraternidade Brasil. Estávamos no encontro aqui, lembra, Aloísio? Há 6 anos atrás. E há 6 anos atrás, o Senhor nos impulsionava, vocês ouviram a música, a ir além. E foi interessante, porque tantas coisas aconteceram. No ano seguinte veio uma pandemia, lockdown. Alguém lembra disso ainda ou já esqueceram? E é interessante que com pandemia ou sem pandemia, com situações na vida que vão roubar a nossa esperança, ou vão tentar roubar a nossa esperança, o mais bonito é que o Senhor tem planos para nós. Ele quer muito mais de nós, e Ele está nos dando as ferramentas. E isso tocava muito forte no meu coração, essa palavra, porque há 6 anos eu vim aqui, depois no outro ano aconteceu a pandemia, e eu saí daqui com a inspiração eu já estava fazendo lives todos os dias, no Instagram, com poucas pessoas, 10, 20, 30 pessoas, e o Senhor me deu aquela inspiração. Depois veio a pandemia, isso foi atingindo milhares, depois milhões de pessoas, e aí hoje eu venho aqui de novo, aí o Senhor diz o quê? O Senhor tem planos. Mas Senhor, depois de tudo que eu fiz, Ele diz, não é nada, é só o começo. O Senhor está nos dando ferramentas. E eu ficava pensando, que ferramentas são essas? A sua pregação me fez refletir. Tanto é que eu confirmava com o Sérgio, foi assim mesmo, Sérgio? Foi assim a palavra que ela disse? Eu disse, que ferramentas são essas? Mas a grande ferramenta, a grande graça é o Espírito Santo de Deus que nos foi derramado. Meus irmãos, minhas irmãs,
A esperança cristã não é uma expectativa humana. Não. Ela não é uma expectativa, eu creio que o Reinaldo vai chegar. Porque ele disse a mim que vinha. E eu estou esperando. Estou na expectativa de reencontrá-lo depois de tantos anos, né, meu irmão querido? E como foi emocionante ouvir a sua pregação, recordando, além de tudo, mas me tocou muito, recordando aqueles que passaram, aqueles que nos precederam, sacerdotes, as perseguições, as dificuldades, e chegarmos hoje aqui, né? E você também um desses pioneiros. Obrigado por perseverar, obrigado por estar aqui. E vamos estar juntos até o céu. Amém? Meus irmãos, a esperança cristã não é uma expectativa humana. E o que é? É uma confiança sobrenatural, literalmente, que vai muitas e muitas vezes contra a lógica, contra o óbvio. A esperança é a virtude que nos mantém de pé quando tudo parece ruir. E eu não sei na caminhada de vocês e na vida de vocês, mas na minha várias vezes pareceu que ia tudo ruir. Já aconteceu isso com vocês? Não. A coisa começa a desandar e vocês sabem que problema é desse jeito, né? Problema atrai problema e sempre pode piorar, né? Não sei se alguém já viveu uma experiência de começou aqui a aparecer um problema e depois você, minha nossa, que é isso? Aí outro problema em cima daquele problema, os líderes já viveram bem isso, não é verdade? É depois outro e vem uma sequência de problemas e isso aqui é muito forte porque às vezes dá vontade da gente jogar tudo para o alto. Ou até ficar se vitimizando, dizendo assim, mas eu sou de Deus, sou da igreja, sou da renovação, sou da comunidade. E por que, Senhor, que eu estou passando tudo isso? E aí eu me lembrava da oração, né, que foi feita agora diante da cruz. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Nós somos chamados sempre a olhar para a cruz e configurar os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. A esperança sempre vai ser a virtude que nos mantém de pé. Porque mesmo você sendo um cristão, meus irmãos, quantos líderes, quantas pessoas que nos inspiraram, que abandonaram a fé. Lembre agora, você conhece. Pessoas que te inspiraram, que caminharam até lado a lado com você e que abandonaram. No tempo difícil, na noite escura, no momento da tribulação. Porque a nossa vida é interessante, que a gente pensa sempre que a nossa vida ela é linear. Vocês já perceberam? A gente pensa assim, olha, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou trabalhar, eu vou ter um bom emprego, eu vou ganhar bom dinheiro, e vai dar tudo certo. Não tem nada disso. Não é assim que é. A vida de vocês é assim? Tudo sempre dá certo? De vocês é assim, os líderes? Serviço Brasileiro de Comunhão. A vida de vocês é assim? Tudo sempre dá certo? Não é assim que é, as irmãs? É assim lá no instituto? Não, não é assim. A nossa vida é muito mais uma espiral. E a gente precisa perceber. A espiral vai fazendo o quê? Vai dando voltas. Mas ela vai para frente. Ela sobe e desce. Sobe e desce. E aí a gente aprende que descer também é ir para frente. Então a nossa vida não vai ser assim. Tem hora que a gente está na glória, no aplauso, todo mundo aplaudindo você. Ei, você é demais, maravilhoso, olha que bênção. Depois tem outra hora que vai estar todo mundo vaiando você, falando por trás, está vendo? Olha ali. Acontece isso também na igreja. Acontece isso em todos os lugares. Vai ter a hora do aplauso, vai ter a hora da vaia. E qual o segredo? Qual o fio que conduz? A esperança. Porque com a esperança eu aprendo a subir e descer. Eu não desisto porque eu estou descendo. Seja bem sincero agora. Quem aqui está na fase de subida da sua vida? Ou seja, está num momento muito bom. Quem está nessa fase assim de subida? Está num momento bom, tudo dando certo. Levante o braço, pode levantar bem alto. Tem pouca gente assim, que misericórdia. Não tenha vergonha não, gente, porque infelizmente nós fomos mal educados a não dizer quando dá certo. A gente gosta, às vezes na igreja desse jeito. E aí, fulano, aí começa o ministério da murmuração. Ó vida, ó azar,
ó, calor, aí a pessoa diz, eu estou com uma dor na perna, se eu estou nas duas. Vocês estão rindo porque identificam que é desse jeito, acontece ou não? Ah, rapaz, e eu estou aqui com um problema financeiro, e eu que estou atrasado, a parcela do carro. Aí começa o ministério da lamentação, da murmuração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos vergonha de dizer que estamos bem também. Então, quem aqui está num momento bom da sua vida, levante o braço bem alto para eu ver. Olha como aumentou. Quero dizer uma coisa para você, fica tranquilo, vai descer. Me desculpe dizer para vocês, mas eu tenho uma notícia boa, peraí, mas eu tenho que falar, quem está no momento de baixa, está descendo a ladeira, levante o braço aí, por favor. Levanta bem alto aí, para eu ver. Olha, eu tenho uma notícia boa para você, vai subir. Vai. Aplaude mais forte se você acredita nisso. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida é desse jeito, essa espiral. E eu preciso, a esperança é o que nos conduz nessa espiral. Por quê? Porque quando eu descer, eu tenho certeza que depois eu vou. Isso vai passar. Essa realidade, esse problema de hoje vai passar. E depois eu vou descer de novo. E subir de novo. Até chegar no céu. A glória não é aqui. A glória é no céu. Por isso que nós temos sempre uma rota. Eu costumo dizer para os combatentes, sempre é para frente, para o alto. O nosso olhar não pode estar perdido. Sempre tem que ser para frente e para o alto. Senão nos perderemos com as tentações, com as provações, com as invejas. Mas agora que eu sou da igreja, da renovação carismática, nunca mais eu vou passar por inveja. Vou, Kátia? Eu pensei que ela ia dizer que não ia não, mas ela disse, vai. Ah, é. Meus irmãos, quero dizer para você, essa graça da esperança, ela nos impede, ela impede o carismático. Quem é carismático? Levante o braço, diga eu. Não, diga com coragem, que está acontecendo uma nova leva de carismáticos agora que não fala, que não canta, que não bate palma, que não pula, que não reza, que não faz, nada disso. Então, eu quero dizer para vocês, diga bem forte, quem é carismático aqui, diga eu. Agora sim, pode aplaudir a pessoa que está aí perto de você. A esperança é a graça que impede o carismático de se tornar cínico. O servo de Deus de se tornar frustrado. O evangelizador é ela que impede o evangelizador de desistir antes da colheita. Tem gente que plantou e não esperou a colheita. Na minha vida, na minha caminhada, ao longo desses 30 e poucos anos da renovação, de renovação carismática, tiveram líderes que me inspiraram, que eram extraordinários homens de Deus, mas que abandonaram a fé. Quase todos os que me lideraram no passado, depois abandonaram, se perderam no meio do caminho. E eu olho e fico pensando, já pensou se ele não desiste antes da colheita? Eu fico pensando sempre. Encontrava um que foi meu líder e eu dizia isso. Se tu não tem desistido, já pensou que colheita farta? Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a esperança nos impede de desistir. E é importante lembrar que as descidas também nos fazem avançar. Em Romanos 8, 28 diz, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E quem caminha na corrente de graça, e quando a gente fala de corrente de graça, todas as expressões, institutos, congregações, rádios, TVs, novas comunidades, grupos de oração, movimentos e tantas outras coisas que surgem todos os dias desse mover. Isso aqui é muito forte porque quem caminha na corrente de graças precisa compreender que as voltas da vida, elas fazem parte. E que mesmo nos momentos de frustração e decepção,
Deus está agindo. Deus está agindo. Eu sei que hoje, num mundo tão racional, é difícil, às vezes, a gente querer aceitar de que Deus está agindo. Mas não pode, isso é um mal. Mas grava uma palavra, leve essa palavra para casa. De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Guarde essa palavra, irmãos líderes, guardem essa palavra. Por que eu sempre falo para os líderes? Porque quem leva as pancadas primeiro, os primeiros ataques são para os líderes. Os primeiros dardos e os maiores vêm para os líderes, porque derrubando a eles, derruba a muitos. E é importante estar atento. Eu sempre falo para os meus irmãos que são líderes e etc. Quem me conhece sabe que eu sou aquele que participa, assistindo, escrevendo, anotando, e eu sempre digo, cuidado, não acho que você já sabe, não acho que você... Falo para os líderes da nossa comunidade, aqueles que estamos celebrando o ano jubilado da nossa comunidade, Jubileu de Prata, 25 anos da comunidade Missão Resgate, até esqueci de dizer quem eu era, né? Sou Geraldinho Correia, fundador da comunidade Missão Resgate, moro na cidade de Crato, no Ceará, E sou casado com Débora, minha esposa, que infelizmente não pôde vir, está sempre em todas as missões comigo. E sou pai de Mateus, de Maria Clara, que quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs queridos, o que eu estava dizendo que eu me esqueci quando eu fui me apresentar? Por isso que não se apresente, né? Não se apresente, que aí você perde. Então perdão, Senhor. Oi? Sim, muito bem. Eu sempre oriento os líderes, né? A escreverem, a anotarem, participarem de tudo. Uma coisa que eu percebo, depois de um tempo que a pessoa começa a caminhar, as pessoas ficam mais nos corredores do que nas cadeiras. Líderes. Mas é porque eu sou fundador. E? Porque eu sou o coordenador geral. E? Amado, você precisa dobradamente. Você precisa mais. Então, isso aqui é muito importante, esse nosso mergulhar, da gente viver e experimentar cada coisa. E o Espírito Santo está conosco, enquanto o mundo vai pensando que... Vocês escutam hoje, né? Compre isso daqui e fique rico. Compre esse curso que você vai aprender a ficar rico. Aí a pessoa... diz assim, como é que é? Não, quando você comprar, eu aprendo e eu te ensino, né? Então, faça isso daqui que você vai ganhar muito dinheiro agora. Vai dar tudo certo, você vai ser feliz todo dia. E aí, no mundo hoje, de redes sociais, a gente não posta coisa ruim, a gente só posta o quê? Coisa boa. E as pessoas vão olhando, é sucesso, é dinheiro, é viagem, não é? O que mais? Me ajudem aí, não é? É beleza e tudo. E todo mundo está bonito, porque todo mundo usa filtro. Ninguém engilha mais o rosto. E não é nem por procedimentos. É o mundo dos filtros. Eu lembro quando terminou a pandemia, as pessoas diziam, e agora? Porque as pessoas estão saindo de máscara, não porque precisa da máscara, mas porque agora vão ter que sair sem filtro. E as pessoas vão dizer, e era você mesmo? Né? Então, meus irmãos, em Gênesis 41, versículo 14, mandaram chamar José do Egito depressa do cárcere. Ele se barbeou, mudou a roupa e apresentou-se ao faraó. Eu gosto muito de José do Egito, estou escrevendo um livro sobre ele. Ele é o ícone da esperança. Ele é o ícone da esperança. É impressionante e é muito fácil da gente se identificar. Porque José foi traído pelos seus próprios irmãos. Foi invejado. Alguém aqui já sofreu? Não estou perguntando se tiveram inveja de você não, porque pode ter certeza que tiveram. Não precisa você me dizer que eu já sei. Tanto você já invejou, como já te invejaram. Verdade ou não? Aí a gente se converte. No nosso caso, a gente pede a Deus a graça de purificar o nosso coração e da gente não alimentar a inveja, porque ela vai vir. Você vai sentir inveja dos outros. Saiba. E as irmãs? Também. E os padres? Também. Aí a gente reza e pede a Deus exatamente a graça de purificar.
Mas também vão invejar você. E alguém já foi invejado? Aqui alguém já sofreu por causa de uma inveja que passou? Levante o braço assim alto para eu ver. Olha, muita gente. E, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, José foi invejado pelos seus próprios irmãos, que o invejaram. Tem 3 coisas que atraem a inveja sobre nós. Você sabe qual foi o primeiro motivo porque José foi invejado? Porque ele era amado. A palavra fala que o seu pai amava mais do que os outros irmãos, porque ele era o filho da sua velhice. Ele amava mais. Então preste bem atenção numa coisa. O fato de você ser amado vai atrair inveja sobre você. Então não fique dizendo assim, mas o que foi que eu fiz? Você foi amado. Então nem é algo tão ruim ser invejado, né? Segunda coisa que atrai inveja: ter algo diferente. O que é que José tinha diferente? Ele tinha uma túnica diferente dos seus irmãos. A dele era mais bonita? Não, não fala isso na palavra, fala? Não, fala apenas que era diferente. Então tem gente que vai ter inveja de você, não é porque... Mas por quê? Eu nem sou mais bonita do que ela, mas você é diferente. Eu nem tenho muito dinheiro, mas você é. E a terceira coisa que atraía inveja sobre José e sobre nós, percebeu que é muito parecido? Alguém aqui já foi invejado porque é amado? Porque o seu sorriso é bonito, porque as pessoas gostam quando você chega, porque você talvez é amável com as pessoas, e as pessoas ficam com raiva e dizem, olha aí, só quer aparecer, só, tá vendo? Quem já passou por isso? Levante o braço aí. Muita gente. O engraçado, eu fico observando o movimento de vocês. Quem foi invejado? Bem pouquinha gente. Aí quando eu coloquei a situação, quase todo mundo levantou o braço. Então você passou por isso. Preste atenção. José tinha um sonho. José sonhava. E todos aqueles que têm esperança, sonham. Todos aqueles que têm esperança, sonham. Pode perceber as pessoas, quando atendemos pessoas que estão, e a Raquel, na comunidade Água Viva, atende muitas pessoas com depressão. Normalmente as pessoas perderam o sentido da vida. E elas não sonham mais nada. Não tem. Qual o seu sonho? Não tem um sonho. José era amado. José foi amado, por isso foi invejado. José tinha algo diferente, por isso foi invejado. José tinha um sonho, por isso foi invejado. E aí, eu quero dizer para você, e o que sustentou José no meio disso? Diga bem forte, a esperança, grite. Você tem esperança? Quem é a sua esperança? Quem é a sua esperança? A nossa esperança, você já viu um ditado que diz assim, a esperança é a última, a esperança é a última. É mentira, esse ditado está errado. A esperança morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e a esperança não morre nunca, porque é Jesus, o Senhor. Então quando alguém disser para você, a esperança é a última que morre, você corrija. Não, a minha não, a minha já morreu. Ressuscitou e não morre mais. Então meus irmãos e minhas irmãs, José foi sustentado pela esperança. O segredo foi permanecer fiel, mesmo quando tudo o traía. José vai para a casa de Potifar, vira escravo, e talvez fosse muitos de nós, como é que nós faríamos? Ó vida, ó azar, ó calor, meu Deus, como é que pode? Eu não vou fazer nada, pelo pouco que eu ganho, muito que eu trabalho, já está bom. José não. José era muito bom naquilo que ele fazia. De tal forma que ele governou a casa de Potifar. Tudo.
Tudo. Chegou um ponto que ele governou tudo. Potifar só se preocupava em comer. O resto era José que governava. A mulher de Potifar se interessou. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer, amado. Na vida você vai encontrar duas pessoas. Dois tipos de pessoas. E se você agora, assim, abriu a sua visão, você vai exatamente lembrar. Tem pessoas que são profundamente interessantes na sua vida. São, de fato, sirineus, são irmãos de caminhada, são, de fato, colunas que Deus colocou. Consegue lembrar? Você consegue dizer o nome de alguém que Deus colocou na sua vida que é bênção mesmo, assim, não? Que é uma pessoa profundamente interessante, que, assim, e não é na simplicidade dela, ela é bênção de Deus. Diga o nome dessa pessoa. Os líderes têm menos. Vocês têm mais gente. Estou brincando, gente. Presta atenção. Agora tem outro tipo. Tem pessoas na nossa vida que são profundamente interesseiras. Vocês encontraram mais, não é? Todo mundo aqui, quando eu virei para esse lado, todo mundo, é verdade. Porque os líderes acabam encontrando mais gente interesseira. Quando você está bem, você vai ver que vai aparecer muita gente interesseira. Acontece isso na sua vida, sim ou não? E aí, Geraldinho? O que eu faço? Diante dos problemas, diante da inveja, diante disso, a mulher de Potifar se interessou, porque José era interessante. Como José era interessante, a mulher queria ele. Todo mundo quer quem faz sucesso. José estava fazendo sucesso na casa de Potifar. Quando José chegou, não tem interesse nenhum, era um escravo qualquer. José agora era o cara. Então ele se tornou interessante. A mulher quis. E eu vou te dizer, todas as pessoas interesseiras que se aproximarem da sua vida, se elas não conseguirem o que querem, elas irão te perseguir. Elas irão te perseguir. A mulher de Potifar continuou. E José dizia não, não. E a mulher queria não. Investidas, não. Por que José dizia não? Porque José permanecia fiel. O grande segredo é esse. Permanecer fiel. Porque nas noites escuras da vida, tem momentos que nós não vamos enxergar nada. Tem momentos que nós não vamos sentir gosto. Tem momentos que nós não vamos sentir vontade. E a fidelidade, a esperança vai nos sustentar nesses momentos. Eu digo para vocês, tem momentos, noites escuras que eu já passei, que eu nem conseguia ver, nem a saída, nem a solução. Mas a esperança sustentou. E essa esperança me deu a graça da perseverança. Meus irmãos, todo mundo quer vencer. E só existe um segredo verdadeiro da vitória: perseverança. A perseverança é o que vai fazer você vencer as batalhas da vida. A perseverança é o que vai fazer você alcançar o céu. Somente a perseverança. Mas fulano foi muito bom, 80 anos. Pois é, mas se perdeu, né? Depois dos 80. Foi quase lá. Então cuidado, viu, Moisés? Para não morrer olhando para a terra prometida. Então, meu irmão, minha irmã, perseverança. E a perseverança não se mostra quando está tudo bem. Quando você está no aplauso, na festa, dando certo. A perseverança se mostra, manifesta especialmente quando está tudo dando errado. Claro que são dois momentos que seremos tentados. Tem dois momentos que são chaves. Lembra que eu falei, a vida é linear ou a vida é o quê? Uma espiral. Então, tem dois momentos que são chaves. O ponto de cima da espiral e a parte de baixo. Como assim? Aqui é onde quase todo mundo se perde. Lá embaixo, na espiral, está tudo difícil, joga tudo para o ar. Lá em cima, quando você está no auge, é outro momento onde você se perde. Porque aí você perde o olhar da sua missão, do seu chamado original, da sua vocação. Então são dois lugares perigosíssimos. O topo e o fundo do poço. Quando você chegar no topo, lembre, eu vou já descer.
Só que quando fala isso, você tem medo. Não, não quero não. Faz parte. Queira, se prepare. Porque quanto mais preparado você tiver, mais rápido é a passagem na parte de baixo. E quanto menos despreparado, talvez você morra sem conseguir dar outra volta. E se eu cheguei aqui no fundo do poço? Se vire. Você pensou que eu disse assim de forma grosseira, não foi? Você chegou no fundo do poço, o que é que você faz? Se vire. Mas eu estou dizendo de verdade, é só você virar a posição e começar a subir. Você chegou no fundo. Então, notícia boa para te dizer. Fundo do poço é o fim. Acabou o teu sofrimento. Eu já cheguei no fundo do poço. Eu sei como é que é. Chegar no fundo do poço é o fim. A esperança vai fazer você se virar e começar a escalar o poço, subir o poço. Amém? Então, meus irmãos e minhas irmãs, José também foi caluniado. Alguém já foi caluniado? Eu vou te dizer. Pense numa das coisas, irmãos, líderes, que mais dói é a calúnia. Não sei vocês, do que vocês já passaram de tribulações. Para mim, a que mais feriu internamente foi a calúnia. Porque a calúnia gera uma revolta interior. Eu falo por minha experiência. Fica com vocês assim, mas gera. Por quê? Você não fez nada daquilo. A pessoa criou uma história e normalmente a história está relacionada a ela. Porque o caluniador ele não está falando sobre você, ele está falando sobre ele. É o que ele faz que ele diz que você fez. A mulher de Potifar tentava contra José. Como José não quis, e ela tira o seu manto, ela chega para o marido e diz: olha, esse escravo aí que você trouxe, está dando em cima de mim, quer dormir comigo. Mas José não queria dormir com ela. Alguém já foi caluniado? Quem já foi caluniado aqui? Levantaram uma mentira, um falso contra você. Doeu assim no coração ou não? José também foi caluniado. E o que José fez? Perseverou. O que José fez? E o que é que você vai fazer? José foi para a prisão. Parecia que a vida de José não tinha mais jeito. José chegou lá na prisão. É o fundo, eu diria que aí é o fundo do poço total. Quando José chega na prisão, o que é que José faz? José é fiel. Diga bem forte, José é. Lembra aquela música antiga que diz: faz-me fiel, precioso Jesus? Lembram? Faz-me fiel. É porque esse é o grande pedido. Todos os dias, quando eu comungo, após a missa, estou na comunhão, eu digo: não permita jamais, Senhor, que eu me separe de vós. A graça, se tem um pedido que eu rezo todos os dias, é a graça da fidelidade. É a graça de não me separar de Deus. Eu não quero me separar de Deus. Que as tentações, que as dificuldades, que os problemas e os cansaços da vida nunca me separem de Deus. Eu lembro quando eu passava uma situação de fundo do poço, assim, difícil. Gente, imagine, estava lá na pandemia, a gente evangelizando milhares de pessoas. E aí o que acontece? Eu adquiri uma doença de Crohn, uma doença autoimune, e em poucos dias eu perdi mais de 20 quilos, 25 quilos. Fiquei só a grade, né? Gente, morrendo, e mais que isso, dores. Você sabe o que é você acordar com dor e dormir com dor? Dores intensas, gigantes. Não sei se você sabe que o maior órgão do seu corpo é o seu intestino, porque ele sai dando volta aqui, não sei quantos metros, pois é a inflamação no intestino, de ponta a ponta. Alguém já teve uma inflamação no dedinho do pé, uma unha encravada? Aquilo inflamado. Já teve isso? Dói ou não? Incomoda ou não? Agora tu imagina um intestino de não sei quantos metros, todo inflamado. Em todas as áreas. No ilho, no cólon, no sigmoide. Então eu quero dizer para vocês que a parte de cima, do meio e de baixo, tudo inflamado. E preste atenção nisso. Gente, eu evangelizando, e eu disse: e agora o que eu vou fazer? Vou esperar a morte? Fazendo a minha parte, orando e agindo. Os médicos, fui não sei quantos médicos, e remédio, nada acertava. 250 exames diferentes para conseguir, porque o mais difícil é o camarada escapar até chegar ao diagnóstico. Você sabe quantos dias eu deixei de fazer a live que faço hoje, há 2061 dias? Sabe quantos dias eu parei? Nem um dia.
Nem um dia sequer. Hoje são 2061 dias consecutivamente, sem parar nem um dia. Só saí daqui da pregação para ir fazer a live e voltei correndo depois, que é todo dia, meio-dia em ponto. E eu quero dizer para você que está aqui, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, é preciso aprender a permanecer fiel. Quando eu disse para vocês, Senhor, o que é que eu vou fazer? Faça aquilo que você pode, com aquilo que você tem. E eu fazia com dores. Eu lembro que o médico disse assim, só não pegue Covid. Eu disse, não, doutor, não saio de casa, não tem problema. Só não pegue Covid. Depois o Covid chegou lá em casa. Agora vai ter que parar. Eu disse, não, eu vou morrer aqui. E eu disse para as pessoas, Senhor, eu vou morrer. Eu só pedi uma graça a Deus. Seria para mim, mas Deus não deixou porque eu ia ficar orgulhoso. Aí podia perder o céu, né? Pelo orgulho, porque vocês sabem que a humildade precede a honra, né? Mas eu pedi a Deus naquele dia, eu certo que ia morrer, eu, com doença de Crohn, com Covid, eu disse, Senhor, eu quero morrer aqui na hora da live, pregando. Eu pedi a Deus a graça, eu quero morrer no meio da pregação. Cumpri minha missão. Minha esposa ficava doida. Débora dizia, não, amor, pelo amor de Deus, não diga isso. Eu disse, não, se for da tua vontade, Senhor, para o bem e a salvação da minha alma. Se não, o Senhor me deixa viver. E eu estou aqui contando a história para vocês. Amém? Meus irmãos queridos, agora preste atenção numa coisa. José foi jogado no poço, e o poço levou ele à prisão, e da prisão, José continuou fazendo o que tinha que ser feito. Você sabia que quando eu permaneci, eu me inspirei em José? Foi em José que eu me inspirei. Eu disse, o que foi que José fez? Na escravidão, na calúnia, na inveja, na prisão. José fez o que tinha que ser feito. Guarde essa palavra. Faça o que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito? O que é que você é? O que é que você faz? Qual a sua missão? Qual o seu chamado? Ei, não se despeça agora. Qual a sua missão? Qual o seu chamado? Foi que Deus te deu. Foi que o Senhor colocou na sua mão. Qual foi a semente que Ele colocou? Qual foi a missão, a vocação? Faça o que tem que ser feito. Nunca esqueça isso. Minha missão é ser pai, seja pai. Faça o que tem que ser feito. José cumpriu sua missão, e é interessante que essa fidelidade de José leva ele até a sala do trono. E quando chega na sala do trono, vocês já conhecem o fim da história, José faz o que tem que ser feito, ele serve as pessoas, ele serve o faraó e se torna governador de todo o Egito. Meus irmãos e minhas irmãs, interessante que às vezes a gente não está percebendo o sofrimento de hoje, a batalha de hoje. Não há cárcere que impeça o Espírito Santo de abrir uma porta. A corrente de graças precisa de homens e mulheres como José, que não perdem um sonho. A corrente de graças precisa de homens e mulheres como José, que não perdem o sonho, mesmo quando perdem tudo. Às vezes, não sei se vai acontecer contigo, mas um dia podem te tirar tudo. Mas não podem tirar a sua fé. Não podem tirar a sua fé. A esperança é a força que sustenta a corrente de graças. Em Hebreus 10, 23 diz, guardemos firmemente a esperança que professamos, pois fiel é aquele que fez a promessa. Meus irmãos, RCC, comunidades, ministérios, institutos, CARES, só vai permanecer vivo se mantiver a chama da esperança. E não importa, uma coisa que às vezes incomodava, não sei se o Vinícius está aí ainda, mas o presidente está aí, uma coisa que às vezes incomodava quando alguém vinha e pregava e dizia assim, ICC em tal lugar diminuiu, não é? A gente ficava, não sei o que, não. Aí ele disse hoje o número, são quantos mil? 20 mil grupos de oração, é isso? Quase, não, 15, 14.600. E eu quero dizer para você, e não importa se está na parte de cima ou debaixo da espiral, porque esses 14 vão virar 30 mil.
Essas 800 comunidades vão virar não sei quantas vidas, quantas... Eu quero dizer que essa esperança é o que sustenta, a esperança é o que impede de que o carisma vive uma estrutura. Porque não adianta dizer que tem 800 estruturas se não tem vida. A esperança é o que faz isso. Sem esperança, o carismático fica só no ativismo. Sem esperança, o evangelizador, missionário, pregador vira um funcionário. A freira, o padre vira um funcionário. Sem esperança. Sem esperança, o servo cansa, e cansa mesmo. Porque rezar também cansa. Pregar também cansa. Ah, meu irmão, quero te dizer, o Espírito Santo está nos conduzindo a um novo tempo. Quem crê nisso? Eu creio. Desde aquela pregação, me ficou isso. O Espírito Santo está nos conduzindo a um novo tempo, mas só quem guarda a esperança verá essa colheita. Fica de pé. Fica de pé. Coloca a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor, reacende em mim a virtude da esperança. Levante seus dois braços agora bem alto. Fecha teus olhos e pede essa graça. Pede o Espírito Santo de Deus. Peça, Senhor, derrama sobre nós o Espírito da esperança, que levanta, que cura, que impulsiona. Que cada poço se transforme em um novo começo. Que cada ferida que nós carregamos ao longo da nossa caminhada se transforme em um novo testemunho. Que cada lágrima que estamos derramando se transforme em uma semente que vai multiplicar. Atraídos por tua graça, aqui cheguei e te encontrei. Coragem para recomeçar, tua palavra me impulsiona A prosseguir. Não desisti. Tu me destes asas pra voar. Visão do que serei. Visão do que eu serei. Provisão do que eu farei. Provisão do que eu farei. Com alegria. E com alegria, ao triunfo chegar, eu vou voar como as águias, pro alto chegar. Renovo em ti minhas forças, vou confiar. Aquilo que me espera, aquilo que vem, é bem melhor que o passado, pois Deus vai além. Eu vou voar como as águias, no alto chegar. Renovo em ti minhas forças, vou confiar. Aquilo que me espera, aquilo que vem, é bem melhor que o passado, pois Deus vai além. Pois Deus vai além. Leva-nos além, Senhor. Peça ao Senhor agora nesse momento. Vai levantando os seus braços agora. Vai orando. Vai falando. Peça ao Senhor que renove o que precisa ser renovado. O que você sentiu hoje tocado nessa palavra, nas pregações que você já ouviu durante esse dia. Permita-se de novo ser tocado. Permita-se novamente ser transformado. Deus nos trouxe aqui para viver o novo. O novo em nossa comunidade, em nosso movimento, em nosso grupo de oração, em nosso instituto, em nossa vocação, em nosso chamado pessoal. Deus tem um novo para nós e Ele quer nos levar além.